E hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu li no mês de agosto. Agosto, se vocês me acompanham aqui no canal, foi o meu ali comeback, né, da minha crise, da minha ressaca literária, em que basicamente eu só conseguia ler romances da Julia Quinn. Tanto que o primeiro livro que a gente vai falar, que eu vou falar, é o A Caminho do Altar, o 8º livro da série de 9 livros dos Bridgertons. Agora só vai faltar, na realidade, o 9º livro. Ele é meio que um puxadinho ali, que ele é uma coletânea de segundos epílogos, onde a Julia Quinn responde as perguntas mais perguntadas dos leitores sobre o que aconteceu depois, né? Então aqui realmente é o primeiro final. E aqui a gente acompanha o Gregory, que é o dos irmãos, dos meninos, é o caçula dos Bridgertons. E assim, o Gregory, ele sempre acreditou no amor verdadeiro, porque afinal de contas todo mundo antes dele teve sua história de amor, uau, né, na família. Então, se todos os irmãos dele casaram, todos os irmãos e irmãs, né, casaram por amor verdadeiro, isso obviamente vai acontecer com ele. E quando acontece que ele vê o pescoço de uma mina e tipo, caraca, ela é a mulher da minha vida. Então tá, né? Quando isso acontece com ele, essa guria já está apaixonada por outro. Só que essa guria tem uma melhor amiga, e essa melhor amiga é uma menina muito sensata. E essa menina sabe que o cara pelo qual a melhor amiga dela tá apaixonada não é lá muito uma boa escolha de casamento para sua amiga. Então o que a Lucy faz? Ela chega no Gregory e fala, ó, é o seguinte, eu vou ser uma escolha muito mais sensata pra Hermione casar, então eu vou agitar vocês dois aí. Só que o que acontece? Tá meio óbvio, né, gente? Então a gente acompanha aí essa história de quase como um sonho de uma noite de verão, de ele que ama ela, que ama ele, que ama ela, e assim sucessivamente. Todos os livros dos Bridgertons, eu acho que esse aqui foi um dos meus favoritos também. Só não ganha do Para Ser Felipe com Amor, que foi definitivamente o melhor de toda a série. Mas esse aqui eu gostei muito, porque muitas vezes a gente tem esse romance que se estende ali durante o livro inteiro, só que os personagens se conhecem há 2 dias e de repente eles já estão, tipo, se beijando e... Teve casos aqui que depois de 2 dias eles já estavam até casados. Nesse caso aqui, a gente tem realmente mais um tempo pra esse romance se desenvolver, para os personagens entenderem o que eles querem. A gente tem várias reviravoltas aqui, casos tipo... uma coisa bem quase filme de ação em alguns momentos. Então eu gostei muito do arco da história desse aqui. Assim como todos os livros de romance que eu leio, eu dei 3 estrelas, porque logo em seguida eu li o diferentíssimo Noivos do Inverno. Esse livro aqui foi uma experiência de leitura das mais interessantes. Ele foi traduzido direto do francês para o português. E eu percebi várias particularidades de uma tradução do francês, particularidades que tem a ver realmente do jeito que as pessoas falantes de francês falam. Como eu tô muito acostumada a ler livros ou em inglês ou que tenham sido traduzidos do inglês, notar as diferenças aqui foi realmente muito interessante. E esse livro aqui, ele é um prato cheio pra imaginação, pra você treinar a sua imaginação. Tanto que a história venceu um prêmio justamente disso, né, de imaginação, aí ele foi publicado lá na França. Aqui, vamos lá, parece que é um mundo nosso, só que pós-apocalíptico talvez. Isso fica muito vago, mas aqui a gente tem um mundo, e esse mundo é dividido em arcas, que basicamente são pedaços de terra ali, quase como se fossem continentes, no meio, entre nadas, assim. Você chega de uma arca a outra arca de dirigível, então você sai de uma arca, passa por um céu enorme, vários nadas e chega em outra arca. Cada arca tem o seu espírito familiar, e esse espírito familiar faz com que as pessoas ali da arca tenham poderes. Só que esse espírito, ele tem corpo, ele é uma pessoa ali, uma pessoa super importante, como se fosse tipo um deus personificado ali dentro. No caso, a protagonista aqui é a Ophélie. A Ophélie, ela mora na Arca de Anima e lá é justamente isso, as pessoas animam os objetos. A gente não, né? O povo dessa arca consegue animar, controlar, enfim, dar vida a objetos inanimados. No caso da Ophélie aqui, ela tem alguns dons bem particulares. Ela é uma leitora, então o que acontece? Se ela pega algum objeto, ela consegue ler todas as energias acumuladas naquele objeto até seu primeiro dono, sabe-se lá quando isso foi,
Então ela consegue saber, por exemplo, quando esse livro foi meu, se ela tocar, ela consegue saber se eu estava triste, feliz, o que tava acontecendo comigo enquanto eu estava lendo esse livro, sabe? Tanto que por causa disso ela trabalha em um museu, então... E ela também é uma passa-espelhos, então se ela estivesse aqui na minha casa, por exemplo, e visse o espelho do meu banheiro e visse o espelho da minha sala, ela poderia entrar por um e sair pelo outro. Um dia a Ophélie descobre que ela está noiva de um cara de uma outra arca, que é o Polo, e ela não entende por que diabos ela vai ter que casar com esse cara. Tudo bem que ela já negou várias propostas de casamento em Anima, mas quando o cara chega, ele é tipo um grosso, ele não fala com ela, e ele dá a entender que a vida no Polo vai ser muito difícil, e realmente ela vai lá com o noivo dele pro Polo, e ela se vê ali da Cidade Celeste, que é uma cidade flutuante dentro da arca. Vocês estão vendo que o bagulho é bem louco, né? Mas ela se vê nessa Cidade Celeste, que é isso aqui da capa, que é uma cidade que flutua ali em cima do polo. E é bem isso, ela se vê no meio de uma sociedade muito traiçoeira, onde todo mundo quer o mal de todo mundo, onde todo mundo é falso, onde você não pode confiar em ninguém. E aí a gente acompanha a Ophélie tentando descobrir o real papel dela nessa história. Esse é um livro muito interessante, o passo dele é muito devagar, mas quando as coisas acontecem, são coisas bem bombásticas, eu diria. Então é como se ele tivesse, tipo, devagar, de repente, explosão, devagar, explosão. E é basicamente isso. Só que aqui a gente não tem encheção de linguiça, tudo que tá aqui é relevante pra história, isso é bem legal. Então é um livro que prendeu muito a minha atenção. Teve horas em que eu pensei que talvez eu não fosse gostar tanto dele assim no final, mas aí chegou no final e eu percebi que eu gostei muito dele, eu quero saber o que vai acontecer nos próximos livros. E eu deixei o Noivos do Inverno com 4 estrelas. Em seguida eu li o 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Vocês estão vendo que eu tô tentando ler os livros que estão vindo no Turista Literário, né? 1 Milhão de Finais Felizes. Aqui a gente segue o Jonas. Jonas, ele trabalha numa cafeteria. Ele adora escrever ideias de histórias num caderninho que ele sempre leva no bolso. Jonas é gay, Jonas tem um pai super machista, super homofóbico, super bruto e uma mãe super evangélica. Jonas foi criado dentro da igreja, Jonas conhece o pastor, todo mundo da igreja conhece o Jonas e é óbvio que ele não é assumido pros pais, né? Um dia Jonas vê ali, ele atende na cafeteria onde ele trabalha, um cliente ruivão, barbudão, lindo, maravilhoso, e ele começa quase como se fosse escrever uma fanfic deles dois, né? Só que eles sendo piratas, então piratas gays. O que eu gostei muito dessa história aqui é que eu não posso falar que em nenhum momento que ela é só sobre alguma coisa, ela não é só sobre o Jonas se assumir ou não pra família, que com certeza não vai aceitar ele. Não é sobre o Jonas e o seu ruivão, amor platônico, talvez não tão platônico assim. Assim como também não é só sobre o Jonas e suas relações ali de amizades, em que às vezes a gente se afasta, volta, às vezes a gente não tá ali pros nossos amigos quando eles precisam da gente. Eu diria que esse livro aqui é sobre tudo isso junto em talvez iguais proporções. Isso que é muito legal, esse livro aqui é muito equilibrado, a gente não tem romance demais, a gente não tem drama demais, a gente não tem só amizade demais, tá tudo bem equilibrado aqui dentro, foi uma leitura muito gostosa. Com certeza o meu nicho favorito foi a relação do Jonas com a mãe dele, foram partes do livro que eu fiquei realmente emocionada. Então, parabéns pro Victor, foi um livro realmente muito relevante, muito gostosinho, deixei com 4 estrelas. Em seguida eu li o divertidíssimo Um Verão na Itália. Se vocês acompanham os vlogs de leitura, vocês sabem que esse livro aqui nem era meu, rolou todo, enfim, né? Deus me enviou esse livro. Aqui a gente acompanha a Cesca Shakespeare. A Cesca, ela ganhou um prêmio ali quando ela tinha 18 anos de escrita de roteiro, de peças, e aí a peça dela foi produzida, realmente ia ser lá exibida em Londres, a Cesca estava nas nuvens, até que um dia antes da estreia, o ator principal, o galã maravilhoso, que era tipo o cara que ia dar realmente vida pra peça, era perfeito pro papel, ele vai embora, ele some da Inglaterra e vai pros Estados Unidos e, tipo, eles têm que encontrar um substituto de última hora, a peça fica uma bosta e ela é cancelada no meio da temporada. Cesca entra aí numa depressão, num fundo do poço, ela passa 6 anos sem conseguir escrever nada, sendo demitida de todos os empregos que ela consegue, ela tá quase sem conseguir pagar o aluguel, e aí ela tá ali naquela situação desesperadora. E o tio dela fala pra ela que ele tem uma oportunidade pra ela. Ele tem um casal de amigos que tem uma vila na Itália, na região do Lago de Como,
E esses amigos, os caseiros dessa vila, eles precisam viajar por um tempo. Ou seja, tá precisando de alguém que cuide lá da casa. O trabalho é basicamente esse: ir lá e cuidar de uma casa maravilhosa, num cenário maravilhoso na Itália. E aí ele fala, talvez seja bom pra você voltar a escrever, você voltar a se inspirar, porque você é muito talentosa. E aí ela fica meio assim e fala, ai, tá bom, eu vou. Chegando lá, tá tudo bonito, o casal realmente vai viajar, ela fica lá cuidando da casa, até que chega, de repente, o filho do dono da casa. Que é quem? O ator que deixou ela na mão 6 anos atrás. Ele foi pra Hollywood, agora virou tipo um galã de Hollywood. E ele tá indo lá pra vila dos pais dele, justamente pra fugir de holofotes. Vazou aí um escândalo meio falso sobre ele nos tabloides de Hollywood. Então ele tá indo lá pra realmente ser esquecido, pra esquecer, pra ficar escondido. E ele se depara com quem? Com Jessica Shakespeare lá, que odeia ele, que quer ver ele morto porque ele fudeu com a vida dela. Então a gente tem, né, essa relação de que começa com ódio, enfim, meio previsível, né, óbvio. Mas não tira a diversão que foi esse livro. Ele é aquele tipo de livro bem verão mesmo, sabe? Você lê, você se diverte, fica com o coração quentinho, fecha o livro, esquece, acabou, segue a vida. Também deixei ele com 3 estrelas. Fiquei sabendo que isso aqui vai ser um quarteto, então vamos ver. Se os outros forem publicados, eu com certeza vou atrás. E por fim, eu li o The Fire Between High and Low. Esse livro aqui teve meio que uma história comigo, porque no meio da minha ressaca literária dos romances, eu comecei a ler ele. Só que esses livros meio dramáticos, assim, de romance, sempre seguem uma mesma linha do tempo, se vocês forem parar pra perceber. A gente tem um casal aqui, eles são jovens, eles se apaixonam, eles têm ali uma história de amor. E aí acontece alguma merda bem grande e eles se separam e passam, tipo, anos separados. E aí a vida faz com que eles se reencontrem e tem toda aquela tensão sexual e drama e tudo envolvido no meio até que o livro acaba. E normalmente acaba com eles, tipo, casados e com 2 filhos. É quase sempre isso. E enfim, quando chegou na parte aqui em que eles se separam, né, no final da primeira parte do livro, eu percebi que eu não tava com muita paciência pra ler a segunda. E aí eu esqueci desse livro e voltei pros Bridgertons. Aí, agora em agosto, eu lembrei desse livro, fui atrás, tipo, acho que vou ler só uns 2 capítulos da segunda parte e terminei de ler o livro em uma noite. Só por causa disso eu deixei ele com 4 estrelas, porque ele realmente ali me fisgou de vez da segunda vez que eu peguei ele pra ler. E a sinopse dele é exatamente isso que eu falei, né? A gente tem 2 adolescentes aqui, a Alyssa e o Logan, eles são, tipo, os melhores dos melhores amigos. E eles acabam se apaixonando. Só que assim, a Alyssa, ela tem uma vida muito confortável, a mãe dela tem dinheiro, o único problema dela é que o pai dela, tipo, foi embora e esqueceu dela. E o Logan já tem uma vida muito mais ferrada, a mãe dele é viciada em drogas, o pai dele é um traficante. Ele até tem um meio-irmão por parte de mãe, só que o pai do meio-irmão dele é médico, enfim, o meio-irmão dele tem uma vida muito mais confortável. Tanto que esse meio-irmão namora com a irmã mais velha da Alyssa, então a gente tem ali tudo meio misturado. Só que aí, enfim, como eu falei, eles dois se apaixonam, o Logan e a Alyssa, e acontece aquela merda bem grande. O Logan também é usuário de drogas, enfim, ele se afasta, e aí 5 ou 6 ou 4 anos, um desses números, ou 5 ou 4 ou 6 anos depois, acho que são 5. Eles se reencontram pro casamento de seus respectivos irmãos mais velhos. E aí tem tudo isso que eu falei, né? Drama, tensão sexual, romance mal acabado. Só que a gente não tem só isso, que foi isso que eu mais gostei desse livro. A gente tem vários outros problemas que estão orbitando ali ao redor dos dois. Então não é só, ai, nos reencontramos e agora vamos ficar juntos quando, sabe? Não é tão simples. Esse livro também faz parte de um quarteto, é aquela série lá dos Elementos, o primeiro livro, que é O Ar que Ele Respira, eu inclusive já li. Esse aqui é bem melhor. E mais pra frente eu até quero dar aí continuidade nos outros. E é isso então, minha gente, foram esses os livros que eu li no mês de agosto. Falem pra mim nos comentários quais foram as suas melhores leituras do mês. Se for pra escolher o melhor livro do mês inteiro aqui de agosto, com certeza eu ficaria com o Noivos do Inverno. E é isso, muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo, beijo e tchau!